Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de economia, investimentos e finanças pessoais da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje falaremos sobre o que aconteceu na crise de 2008. A gente vai explicar aqui no detalhe por que surgiu a crise, qual foi a relação com o mercado imobiliário, com as taxas de juros, tudo bem mastigado para você, e a gente vai comentar um pouco sobre as repercussões, o que aconteceu, e até hoje a gente tem consequências dessa crise que aconteceu lá em 2008. Também vamos recomendar alguns materiais adicionais para você. E para me acompanhar e me ajudar muito aqui na explicação, alguém que entende bastante sobre o assunto, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios, que está com as inscrições abertas e bombando, já tem turma entrando em lista de espera, pessoal, para o segundo semestre. Se você quiser aproveitar a sua vaga, www.btcompany.com.br/GBP, tá? Se inscreve lá. E para quem quer se aprofundar no mercado financeiro, temos o General Finance Program, que entra no detalhe dos produtos e estratégias do mercado financeiro para você que quer entrar em banco de investimento ou se aprofundar nesse mercado, fundos de investimento, né, trabalhar com derivativos, renda variável, renda fixa, enfim, GFP, dá uma olhada no site também. Marquinho, muito bem-vindo, espero que você ajude a gente a esclarecer esse tema aqui. É isso aí, mestre Habib. É sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse BTC Money. Esse de número 119, vamos bater um papo aqui sobre o que aconteceu na crise de 2008, né, na famosa crise do subprime, e ver correlações, né, em relação ao, será que isso pode acontecer de novo? Vamos ver. Pois é, a gente tem que entender, tentar antecipar alguns eventuais problemas. E para você que está acompanhando a gente, seja pelo podcast ou pelo YouTube, né, se você quiser que a gente comente sobre algum tema, né, debata aqui, tanto que esse tema foi sugestão de um aluno nosso aqui do GBP, tá? Se você quiser que a gente comente algum tema, deixa seu comentário no YouTube, com o tema que você quer que a gente faça, tal, e a gente dá um carinho muito grande, a gente gosta muito de perceber a participação de vocês aí, que vocês estão interagindo com a gente, tá? E é o seguinte, tá? Antes da gente começar o papo, apesar da crise ter sido nos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos terem feito algumas coisas das quais eles não deveriam se orgulhar muito nesse tipo de situação, né, ainda estamos lidando com, pelo menos até o momento, né, o maior país do mundo e a moeda de referência global, que é o dólar, tá? E isso faz com que a gente, de forma precavida, segurança, né, e também para fortalecer nossa carteira de investimentos, a gente deve deixar uma parcela do nosso investimento em moeda forte. É uma boa prática, isso é recomendado por todos ou quase todos os especialistas no assunto. E para você que tem esse interesse, claro, vai ter a ajuda de alguém, né, que realmente está dedicado à sua carteira de investimentos e pode te determinar quanto do seu patrimônio você deve deixar em moeda forte, mas você pode utilizar a Nômade para isso. A Nômade, primeira empresa que possibilitou a conta em dólar para os brasileiros, né, como um todo, e também possibilita investimentos no exterior através de carteiras administradas e também através do Home Broker. E você que ouve a gente ou acompanha a gente pelo YouTube tem um cupom especial e você consegue ganhar um cashback de $10 se você utilizar esse cupom e fizer sua primeira remessa em até 15 dias da abertura da sua conta, beleza? Dá uma olhada no cupom aqui embaixo na descrição e clica para abrir sua conta, é grátis, não tem nenhum custo de manutenção, é só você fazer sua remessa e as taxas são sempre muito amigáveis, viu, pessoal? Não se preocupem com aquelas taxas monstruosas que a gente via por aí, tá? Bom, vamos lá então, Marquinhos, é o seguinte. 2008 foi um ano complexo, né? Eu tenho vívidas lembranças, enfim, apesar de ainda ser razoavelmente jovem ali naquela época, e você também era jovem, né? Um pouquinho mais velho do que eu, mas ainda era jovem. E já se aprofundou no tema ali também, né? Foi uma situação bastante desesperadora, e todo mundo muito preocupado. Mas a causa nem todo mundo entende muito bem. E eu queria que você ajudasse a gente aqui a entender. O 2008, a crise foi muito pesada, muitas demissões, né? Economias em depressão, muitas recessões ao redor do mundo. Mas o que causou tudo isso, hein, Marquinhos?
Excelente, eu me lembro muito bem, mas Habib, naquela época, né, ninguém sabia o que estava acontecendo, só via os preços dos ativos caindo, só via banco falindo lá, no caso do Lehman Brothers, lá nos Estados Unidos, e é surreal, assim, como uma crise em um mercado, né, em um país, causou uma depressão no mundo inteiro, que daí se espalhou lá para a Europa e acabou entrando, inclusive, na crise da Grécia, enfim, tudo isso por causa de uma crise em um mercado específico, que é o mercado imobiliário americano. E aí, quando a gente lembra da crise de 2008, algumas palavras vêm à mente, né? Vem aqui a crise do subprime, o CDS, né, o Credit Default Swap, e a ideia do nosso bate-papo hoje é realmente falar um pouquinho sobre esses temas e entender o que foi que aconteceu, tá? E aí, para começar, falando sobre o mercado imobiliário, né? Afinal, foi aí que começou a crise. Vamos entender como é que normalmente funciona o mercado imobiliário, né? Quando uma pessoa padrão, né? Não uma pessoa muito rica vai comprar um imóvel, né? Normalmente você pega um crédito, né? Como aqui é o meu caso, né? Eu comprei um apartamento, mas dificilmente eu teria dinheiro para comprar ele à vista, né? Então, você vai lá, se esforça, paga a sua entrada. Inclusive, a gente já falou sobre isso em episódios passados, né? Como comprar o primeiro apartamento. E você pega uma dívida, né? Aqui no Brasil, essa dívida, ela costuma ser pré-fixada, né? Então, por exemplo, a dívida que eu tenho aqui é de 8% ao ano, e aí ainda tem um pós-fixadozinho que é a TR, né? Mas que costuma ser muito baixa e está rodando hoje em algo em torno de 1% ao ano. Perfeito. Diferente da prática que acontecia lá nos Estados Unidos antes de 2008, Habib. Naquela época, a maioria dos empréstimos imobiliários eram feitos com taxas pós-fixadas, né? Ou seja, se a taxa de juros é super baixa, você acaba pagando muito pouca taxa de juros. Só que você fica exposto a um aumento dessa taxa, né? E isso realmente aconteceu lá no meio do caminho, mas não foi a única diferença entre o que a gente tem aqui no Brasil, a Bibi, e o que tinha lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para você pegar um financiamento imobiliário, o banco, né, para te financiar, ele pede que você entre com pelo menos 30% do valor do imóvel em cash, né, ou pagando essa sua parte, ou seja, ele financia no máximo 70% do valor do imóvel. Eu fiquei sabendo que tem alguns bancos agora até aumentando isso daí, mas lá nos Estados Unidos, naquela época, sabe quanto que você precisava dar de entrada para financiar um apartamento? Zero, mas, Habib. Você não precisava de dinheiro nenhum para financiar, você podia financiar 100% do imóvel. E outra, aqui no Brasil, você nem pegou o imóvel ainda, você já está pagando a parcela do financiamento. Enquanto lá nos Estados Unidos existiam situações que eles davam lá 5 anos para você começar a pagar o financiamento. Ou seja, criou-se um grande estímulo à compra de casa nos Estados Unidos naquela época, né? Muito influenciado pelo tal do American Dream, né? Todo americano precisa ter uma casa. Então imagina, você não precisa ter dinheiro nenhum inicial para comprar a casa. E você só começa a pagar isso daqui a 5 anos, com juros, que na época estava super baixo, você incentivava bastante a compra da casa, a compra dos imóveis. E óbvio, se você tem uma demanda muito grande dos imóveis, o que tende a acontecer com o preço desses imóveis? Ele tende a subir, está todo mundo comprando a casa. E aí a coisa fica cada vez mais linda e maravilhosa no ponto de vista de alavancagem. Mas, Habib, vamos imaginar uma situação. Vamos supor que uma casa custasse lá US$ 100.000, né? E aí você tem aqui uma pessoa normal, um professor, que quer comprar uma casa, né? Ele vai lá, não precisa de dinheiro nenhum, né? Ele pode pegar 100% de financiamento, então ele pega R$ 100.000 emprestado e compra a casa 100% com o valor financiado. E depois de 5 anos, sabe, quando ele ainda nem começou a pagar ainda a parcela do financiamento, a casa já estava valendo US$ 200.000. Dobrou de valor. Olha que legal que o professor pode fazer, o Marco. Ele pode, depois de 5 anos, vender a casa, né, por US$ 200.000, pagar a dívida dele, de mais ou menos US$ 100.000. E, Habib, olha que milagre a alavancagem. Essa pessoa, o professor, ganhou US$ 100.000 gastando nada, sem pagar um centavo, né? Isso é super legal, gente. Isso é super bom, né? A alavancagem trabalha bem do nosso lado quando o mercado está subindo, né? Por outro lado, quando o mercado começa a cair, a alavancagem joga completamente contra o nosso lado.
tá? E foi mais ou menos aí que começou a crise, esse foi o cenário que começou a nossa crise do subprime lá nos Estados Unidos. O Marquinho, deixa eu colocar isso em perspectiva aqui para o pessoal. Vamos fazer uma simulação. Você acabou de ser aprovado na universidade, 18 anos de idade, acabou de ser aprovado, vai fazer engenharia, né? Maravilha, né? 5 anos de faculdade, aquele negócio. Legal. Esse é o momento perfeito. Então, como o Marquinho está falando, para você entrar numa dívida de um imóvel, né? Nesse cenário americano. Então, você foi aprovado na faculdade, 5 anos depois, você vai estar formado e trabalhando, possivelmente, né? Então, você vai, faz a dívida, você não paga nada, porque você financiou 100% do seu imóvel, com uma dívida, como é comum lá, né? O pós-fixado. E aqui no Brasil a gente tem algumas opções, já falamos sobre isso também, né? Caixa Econômica, o Itaú, alguns bancos oferecem a possibilidade de você fazer essa dívida também pós-fixado, ou seja, atrelada a uma taxa, no caso, taxa de juros. Então, vamos supor aqui que você fez essa dívida com um custo de taxa Selic mais 3%. Beleza? Taxa Selic mais 3%. Você foi lá e fez essa dívida, vai começar a pagar só daqui a 5 anos, uma bela de uma carência, né? Não paga nada agora. A Selic hoje está 2%, supondo, tá, gente? Selic 2%. Beleza. Aí passa 5 anos, né? Eu imagino, né, Marquinho, que a pessoa deveria pensar em algumas hipóteses, né? A primeira hipótese é: será que eu vou de fato estar trabalhando daqui a 5 anos? Porque o mercado hoje está lindo, maravilhoso, né? Quando eu entrei na faculdade, viu, Marquinho? Engenharia era certeza de emprego. Quando eu saí da faculdade, engenharia não tinha garantia nenhuma de emprego, né? Enfim. Então, essa é a primeira questão. Será que você de fato vai estar trabalhando para conseguir pagar aquela dívida? Ponto 1. Segundo ponto, qual será a taxa de juros daqui a 5 anos? Será que ela vai continuar 2%? Será que ela vai estar zero? Ou será que ela vai estar 15%? Né? A gente também não tem essa resposta. Isso é uma hipótese, é uma possibilidade. Né? Fora outras questões, né? A gente pode pensar em inflação, a gente pode pensar no mercado imobiliário, se o preço subiu ou não do imóvel, enfim. Então aqui a gente já percebe o altíssimo risco que a gente tem nesse tipo de operação. E aí, Marquinho, para a gente seguir, né? Bom, beleza, o banco ele oferece isso, né? Ele pode oferecer esse tipo de produto, por mais maluco que possa parecer. Só que o banco ele também precisa, né? Captar do outro lado. E aí a gente chega na outra ponta que também foi responsável pela crise. Então segue a história aí, vamos entender um pouco mais também sobre essa questão da captação. Excelente, né, Habib? O banco, para ter dinheiro para emprestar, né, para as pessoas lá na ponta, ela precisa captar. E aqui está o segredo de como uma crise em um mercado, em um território, em um país do mundo, se espalhou para o mundo inteiro, tá? O que eles faziam, tá, Habib? E é uma prática bem comum, né? Eles faziam um empacotamento da dívida. Então, vamos supor que o banco emprestou para 100 pessoas diferentes, né? E aí o que ele fazia? Ele pegava esses recebíveis, né? Ou esse potencial recebível que ele ia ter durante os próximos anos, pegava dessas 100 pessoas, empacotava tudo isso num produto e vendia para um investidor, né? E aí, Habib, os principais investidores que investiam nisso eram fundos de pensões, né, que precisam do dinheiro lá a longo prazo. Então, a gente teve vários fundos de pensões, por exemplo, de fundos de pensões europeias que investiam nesses pacotes lastreados em recebíveis imobiliários americanos. Perfeito. Nesse ponto, Habib, a gente tinha o mundo inteiro exposto no mercado imobiliário americano. E aqui a gente teve um erro, inclusive, que até hoje repercute, né, das agências de risco. As agências de risco tiveram uma culpa, né, ou levaram uma culpa muito grande nessa crise. Por quê? Bom, imagina, mercado imobiliário. Imagina, Habib, tá aqui, né? Imóvel tá sempre aqui, não é volátil como esse negócio de ativo financeiro, né? Você pode pisar, né? Pode bater, tá aqui, é tijolo, né? Pô, o risco dele é super, super bom,
né? Isso é o que a gente pensava, né? Isso é o que eles pensavam, mas na prática a gente viu que mesmo os mercados mais sólidos, eles podem acontecer alguns riscos no meio do caminho. E as agências de risco, normalmente, elas classificavam esses empacotamentos de recebíveis como AAA, como 100% seguro de ser recebido. Até porque, Habib, vamos imaginar, naquela época, você estava lá estreado em imóveis, ou seja, se o cliente ali não pagava, o banco pegava o imóvel e vendia, ou seja, você tinha ali realmente um ativo real. Só que eu acho que eles não imaginavam que era possível que o preço dos imóveis caíssem, tá? E aqui tem um termo super importante, né, que normalmente a gente usa quando a gente fala da crise de 2008, que é o tal do subprime. Né? Vocês já ouviram falar desse termo, né? A crise do subprime. O que era isso, né? Bom, tradicionalmente, você tem as pessoas, o triple A, né? As pessoas que com certeza vão pagar no investimento, aquela pessoa que tem muito dinheiro, né? Que está pegando dívida ali somente com uma estruturação financeira tal. Essas pessoas são chamadas de prime, pô, com certeza eles vão pagar. Beleza. Entre a pessoa super rica e a pessoa super pobre, você tem um monte de gente, né? E aí vem o problema do empacotamento. A Bíblia, eles empacotavam todo mundo que não era Prime, né? Em um mesmo pacotinho e vendiam isso como subprime. É como se fosse, não é que esse negócio que é usado, não, ele é seminovo, né? Então, não é que ele é prime, é tudo dali para baixo, né? Eles empacotavam tudo isso e vendiam como subprime, inclusive para um estilo de pessoa, né? Um estilo de pessoa que pegou a dívida que eles chamam de ninja, né? O que eram os ninjas, pessoal? Que acabavam pegando empréstimo para comprar casa, né? Era como o Habib falou, um estudante lá que acabou de entrar na engenharia, né? Um ninja, pessoal, é aquela pessoa que tem no income, no job e no asset. Cara, o indivíduo não tem renda, não tem trabalho e não tem nenhum ativo. E mesmo assim os bancos emprestavam para esse tipo de pessoa, né? E depois de tudo empacotavam todo esse perfil de investidor e vendia isso para outros investidores. Foi assim que vários outros mercados no mundo acabaram se tornando expostos ao mercado imobiliário americano, Habib. Pois é, meu. Então é o seguinte: na ponta da venda, né, o gerente bancário lá, querendo aumentar sua carteira, ia lá e dava crédito para todo mundo, dava crédito para o rico, dava crédito para o ninja, né? Então, com essa maravilha, né, de 5 anos de carência, tal, 100% financiado, distribuía crédito para todo mundo. Legal. Na outra ponta, né, no banco captando dinheiro, ou seja, pegando essa carteira e oferecendo para os investidores, né, que vão ter esses juros sendo recebidos, né, recebendo juros. Nesse caso, eles empacotavam tudo, né, tirando o Prime, né, tirando a pessoa que de fato vai pagar, pegava todo o resto. E aí eu gostei muito da analogia que você fez do carro, né? Você tem um veículo seminovo. O seminovo ele pode ser um quase novo, ou ele pode ser um veículo que não funciona, né? Então você tem uma série de possibilidades no veículo seminovo, tá? E aí você pega tudo isso e chama de subprime, que inclusive é um nome bem ordinário, de certa forma, né? Pô, subprime, ele é praticamente prime, só que você, muitas vezes nesses produtos, a grande parte do crédito era de ninja, ou gente próximo do ninja. E aí o risco subia muito, né? E esse era um grande problema. E aí, Marquinho, como é que foi essa dinâmica? Antes da gente entrar naquele papo que a gente estava falando sobre CDS e garantias, né? O que aconteceu quando começou a cair esse negócio, né? Porque a gente está numa situação aqui que está tudo meio escondidinho, mas a gente sabe que tem um risco enorme. O que aconteceu para começar a ferver esse negócio e o vulcão entrar em erupção, hein? Aconteceu muito o que aconteceu no Brasil aqui recentemente, né? Quando a gente teve aqui uma das nossas crises, aumentou muito o número de distratos, né, entre o comprador e o comprador do imóvel e efetivamente o vendedor, né, ou o financiador, né, Habib? Como que isso começou, tá?
Isso tudo começou, a crise toda começou, quando a taxa de juros começaram a subir de novo. Então, a taxa de juros estava lá próxima de zero e ela começou a subir. Né? Chegou lá a 3%. Então, imagina, se você está lá pagando, né? Eu já estou falando, imagina uma pessoa que já está pagando já a dívida e está pagando lá zero, quase 0%, está pagando lá $1.000 por mês. E de repente sua dívida subiu, né? E em vez de você pagar $1.000, está pagando $3.000 por mês. A Bibi, mesmo as pessoas que têm um pouquinho de dinheiro, não precisa nem ser um ninja, né? Muitas delas acabaram sofrendo a consequência, ou seja, não tendo condições de continuar pagando aquela dívida daquela nova taxa de juros, né? E se as pessoas que tinham um pouco de dinheiro não estavam pagando, né, nessa nova taxa de juros, imagina os tais dos ninjas, né? Perfeito. Quando isso aconteceu, Habib, quando a taxa de juros começou a subir, a gente teve várias pessoas que começaram a não conseguir pagar essa dívida, tá? E aí, como o financiamento imobiliário ele é um financiamento lastreado em imóvel, o que o banco fazia? Ele pegava o imóvel e vendia, né? Só que isso aconteceu com muitas pessoas no mercado, vários imóveis no mercado. Então, a gente saiu de um cenário em que você tinha várias pessoas querendo comprar imóvel, ou seja, com uma alta demanda, para um cenário que você tinha uma alta oferta, ou seja, muitos bancos vendendo imóvel, né? Ou seja, naturalmente o preço dos imóveis começou a cair. E quando o preço do imóvel começou a cair, Bibi, se você foi aquela pessoa que comprou imóvel, muitas vezes para você vale muito mais a pena fazer um distrato, abrir mão de pagar a dívida e dar o imóvel de volta para o banco. Né? Afinal, se o imóvel lá custa, comprou ele por 100 e agora ele já está valendo 90, pô, por que eu vou pagar uma dívida de 100? Né? Faz o distrato, devolve ele para o banco. E quando você devolvia isso para o banco não tem interesse de ficar com o imóvel. Né? O banco é cash, né? É dinheiro. O que ele fazia com o imóvel? Vendia. Foi aí que foi o estalo para começar essa grande crise financeira no mercado imobiliário. Tá? Você tinha, primeiro, uma redução do preço do imóvel, né? As pessoas não conseguindo pagar, e mesmo as pessoas que conseguiam, às vezes para ela era melhor devolver o imóvel, fazer o distrato, e aí causando cada vez mais uma crise cada vez mais profunda nesse mercado, Habib. Pois é, e aí o negócio degringolou, né? A gente viu os preços dos ativos caindo para caramba, e isso acabou afetando outros setores também, né? E aí, Marquinho, é engraçado, porque muita gente naquela época pensava, né? Poxa, o mercado imobiliário é seguro, o tijolo está aqui, né? Não vai acontecer um desastre natural, acabar com tudo isso aqui. Então, como o imóvel está lastreado, está tudo certo, maravilha, não tem problema nenhum. Porém, apesar da maioria pensar dessa forma, alguns malucos no mercado financeiro talvez começaram a sacar que isso não era necessariamente verdade. E aí, alguns deles queriam aproveitar, de certa forma, a possibilidade desse apocalipse financeiro, né? Como? Apostando na queda do mercado imobiliário, tá? Justamente nessa tendência de que, como o crédito está muito farto e muita gente que eventualmente não tem capacidade de pagar, e com a possibilidade do aumento das taxas de juros, né, os distratos ocorrerem, o mercado pode ter uma boa queda. E aí, se você realiza algum seguro, uma proteção em relação a essa queda, você pode ganhar dinheiro nessa queda. E aí, Marquinho, a gente entra no assunto das seguradoras, né, da securitização e também do tal do CDS, né, o Credit Default Swap. Enfim, explica um pouquinho o que foi isso também que ajudou ainda a aprofundar essa crise e a gente vai contar até das quebradeiras. Hein? É isso aí, Habib. Inclusive, CDS foi um pedido do nosso aluno, o Heitor Cavalaro, que pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre esse CDS, que foi um instrumento financeiro que tomou uma proporção muito grande de conhecimento justamente nessa crise, né? O que é o CDS, né? É um dos ativos financeiros que a gente pode se proteger ou apostar na baixa de algum ativo, né? O que acontecia, Habib? Existiam vários bancos que tinham dentro dos seus ativos aqueles recebíveis imobiliários, aqueles empacotamentos imobiliários, né? Tinha banco que tinha lá grande parte dos seus ativos com aqueles recebíveis imobiliários e o pior, achando que aquilo ali era uma garantia muito grande de recebimento,
né? Como foi o caso, por exemplo, do Lehman Brothers, né? Que tinha lá uma grande parte dos ativos nesses recebíveis imobiliários, esperando que eles valessem o preço que eles compraram, né? E aí, quando você teve uma redução do preço desses ativos, muitos bancos, muitas empresas acabaram falindo, né? E o CDS, né, o Credit Default Swap, ele é um seguro cujo objetivo é, se alguma empresa, se algum país der default, ou seja, der calote, se a empresa não te pagar de volta, aquele seguro ele te paga, perfeito? Esse é o conceito do CDS. Ele é um seguro que, se o ativo lá der default, né, der calote, ele vai entrar para honrar com esse compromisso. E é super legal porque existe um preço pelo qual esse seguro ele é cobrado. E hoje a gente consegue ver qual é o risco de determinado, né, investimento olhando pelo CDS. Ou seja, se o custo do seguro, né, de default desse ativo for 50%, quer dizer que ele, cara, tem uma alta probabilidade de quebrar, né? Ou seja, 50% é o preço que estão cobrando para me proteger dessa quebra desse ativo, em comparação com, por exemplo, uma taxa de CDS de 1%, né? Ou seja, eu pago 1% do valor do total investido para justamente ter esse seguro. Então, Bibi, o CDS nada mais é do que um desses ativos financeiros que protege a gente caso algum banco ou caso o investidor, o credor ali, ele quebre. Pois é, aí o que aconteceu, né? Chegou o fundo de investimento, falou: olha, eu quero fazer um seguro contra uma possível quebra dos recebíveis imobiliários. E como esse mercado era visto como um mercado praticamente sem risco, né, para o emissor desse CDS, né, a pessoa que vai garantir esse seguro, e muitos bancos fizeram isso, e seguradoras, também como a AIG, que quebrou em 2008, foi salva pelo governo americano, né? O pessoal fazia isso à vontade, vamos fazer esse seguro, né? Afinal é dinheiro grátis, você está pagando seguro por uma coisa sem risco, não é verdade? Então, se você não tem risco, né? A pessoa está disposta a pagar esse seguro para você todo mês, né? A mensalidade ali, e você nunca vai pagar esse prêmio, então, beleza, né? Nunca vai pagar o principal, né? Então, beleza, maravilha. Aí o problema foi que essas pessoas, né, tinham que ser ressarcidas de alguma forma, porque o mercado quebrou e o seguro foi ativado, né? Ele realmente estava em vigor. E aí as seguradoras, né? A AIG é o caso mais emblemático, né? Eu não sei se é a maior seguradora do mundo, o Marquinhos deve saber, mas a empresa quebrou, né? Ela simplesmente ela foi salva pelo governo americano para que a crise não ficasse pior ainda, né, Marquinhos? Então foi um acúmulo de desastres aí, né? De todos os lados. Exato, Habib. E foi lá em 2008 que começou essa onda realmente de salvamento de empresas privadas. Não só a AIG, a American International Group, como vários outros bancos, né, que foram salvos pelo governo americano, comprando títulos públicos. Aliás, o único banco que eu acho que faliu foi o Lehman Brothers. Acho que talvez eles não tinham amigos lá, lá no Fed, né? Mas o fato é, o Banco Central americano e todos os outros bancos centrais começaram nessa época a justamente aumentar os ativos. O que acontecia, né? Ele ligava lá para a IG e falava: qual que é o tamanho aí do rombo que você tem, né? Qual que era a sua provisão aqui nesse ativo? Ah, eu tinha provisão de 100 e agora ele está valendo 10, né? O governo americano ia lá e injetava dinheiro, comprava esses ativos, né? E ele fez isso com todos os principais bancos dos Estados Unidos, com as seguradoras, né? Salvando muita gente. E aí existe uma crítica muito grande do mercado, né? Porque se a gente tem um ente grande, né, e poderoso como o Banco Central, que vai salvar a gente em uma crise, uma eventual crise, pô, talvez para que eu tenho que tomar cuidado com próximas crises, né? Então existe uma crítica muito grande no mercado sobre a responsabilização, né? Então, pô, se existe esse ente, por que eu vou tomar cuidado? Eu vou tomar cada vez mais risco. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho lá um ente que vai salvar a gente. Esse daí tem sido um grande debate
sobre essa responsabilização dos executivos que estão lá tomando essas decisões, né, Habib? É isso aí, né? Então, esse é um grande problema, né? A gente teve como resposta à crise, né, justamente esse salvamento das empresas, com a justificativa de que isso ajudaria a salvar mais empregos, etc. Né? Mas isso também é a forma como a economia se organiza e não é necessariamente dessa forma que ela precisaria se organizar, né? E essa crítica é muito válida, né, da responsabilização. Porque algo que foi muito recorrente lá na crise de 2008 é, bom, os bancos aí têm altos lucros, os executivos dos bancos com bônus gigantescos e os resultados todos caindo, né? A crise no mercado inteiro e eles continuando com seus bônus, jatinhos, etc. Né? Esse gera um apelo um pouco mais moral, mas que é importante também da gente refletir sobre, né? Enfim, e aí a crise, né? Ela gerou algumas consequências. A primeira delas que eu vejo aqui, Marquinho, foi justamente o que é o chamado quantitative easing, né? Então, a expansão dos ativos aí do Banco Central, a compra de títulos, né? Com o intuito de inundar o mercado com liquidez, tentando trazer um pouco mais de segurança e evitar essas crises de acontecerem, né? E também, né, a gente tem a redução das taxas de juros ao longo do tempo, acompanhando essa compra desses ativos. E aí, Marquinho, como é que a gente pode evitar crises como a de 2008 de acontecerem, né? Tanto do ponto de vista, seja de bancos centrais ou governos, mas também do ponto de vista do investidor. Eu acho que a gente conseguir evitar, eu acho uma coisa difícil, mas a gente tem que se proteger, né? Então, não colocar toda a nossa carteira no único mercado, ter sempre ativos seguros, então bastante renda fixa, coisa que vai garantir, independente da taxa de juros, é, porque crises acontecem, né? E trazendo um pouquinho para o nosso mercado, né? No nosso dia de hoje, a crise de 2008, ela começou lá quando as taxas de juros começaram a subir, né? Que é, pessoal, exatamente o que está acontecendo nesse momento. Em 2012, as taxas de juros do mercado americano começam a subir. A gente já falou sobre isso nos ativos, nos episódios anteriores, né? Então, quando a gente tem uma taxa de juros subindo, você tem várias empresas que deixam de ser atrativas, né? Porque você tem uma taxa básica muito maior, e uma eventual recessão, né? Literalmente isso. A gente fala sobre isso, né? Então, quando o Copom aumenta a taxa de juros básica aqui no Brasil, a ideia dele é tirar dinheiro do mercado e criar pequenas recessões, óbvio, aqui no Brasil, com o objetivo de controlar a inflação, né? Que é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos nesse momento. Agora, Rabi, eu vou aproveitar a deixa e falar sobre uma das principais consequências, na minha opinião, dessa crise, né? Lá, quando os bancos centrais começaram a salvar os bancos, ou seja, criar dinheiro para comprar ativos de bancos, ou seja, ativos de empresas que tomaram risco e deveriam pagar por isso, foi lá nessa época que surgiu o tal do Bitcoin, né? Quando falaram o seguinte, pô, eu não quero que tenha alguém, um governo que crie dinheiro para salvar banco, né? Eu queria um dinheiro que não fosse atrelado à vontade de político. Foi aí que surgiu o Bitcoin, apesar de todas as crises, né? Mas sabe, vocês falou um pouquinho sobre isso lá no BTC Journal, mas tá aí, é importante só falar. Não, mas com certeza, o Bitcoin entrou, né? E a gente tem as outras criptomoedas no movimento justamente de descrença, né? No sistema financeiro atual, né? Que envolve Banco Central, envolve criação de crédito. E aí, na minha opinião, né? Eu acho que eu até acompanho você em alguns aspectos, Marquinho, que não tanto na questão dos gastos governamentais, mas na política de crédito. Né? A política de crédito, ela pode ser muito danosa. A gente viu isso na crise de 2008, com esse crédito farto, fácil e de baixa responsabilidade, né? Dando crédito para os ninjas, como você comentou, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E o Bitcoin e as criptomoedas também vêm em resposta a essa política de crédito farto, né? Dado que é simplesmente o ativo pelo ativo, né? Não tem a criação de crédito em Bitcoin, né? Então aqui é justamente a ideia de formar uma economia um pouco mais organizada, né? Menos
menos fictícia, de certa forma. O crédito nada mais é do que essa ficção do dinheiro futuro que depois vai ser transformado em alguma coisa, ou não, né? E aí está o risco. Então, esse é um grande problema. Eu acho que aqui, antes da gente ir para o final, Marquinhos, eu queria suas considerações finais, só fazendo recomendação aqui para você que ainda não viu dois filmes excelentes sobre a crise de 2008, na minha opinião, tá? A Grande Aposta é um filme muito, muito interessante, The Big Short, né, que traz dentro de uma comédia, né, e é bem interessante a montagem do filme em relação à história da crise de 2008. E o outro filme, que eu acho também bem interessante, explicativo, é o Inside Job, né, o trabalho interno. Inside Job é um outro filme também bem interessante sobre essa crise. Marquinho, manda aí suas considerações finais, só para a gente poder fechar aqui o papo. É isso daí, eu vou recomendar o pessoal que quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O Instituto Mises tem alguns artigos super bacanas, super técnicos sobre isso, então é mises.org.br. E é isso, só desejar excelentes semanas para todos e até o próximo BT Semana. Muito obrigado, mestre Marquinho. Obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora. E a gente se vê, claro, na próxima semana no BT Semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.